Estamos aqui direto do 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional com o nosso querido palestrante Pedro Rinaldi. O nosso convidado é diretor do Departamento Jurídico da Fiesp, conselheiro do Conselho Superior da Indústria da Construção da mesma instituição. Além disso, foi conselheiro titular, decano e vice-presidente da CARF, mestrando em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Católica Business School, possui pós-graduação em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduação em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ainda estudou Direito Internacional, Privado e Gestão de Empresa na Universidade de Paris, Panthéon, Sorbonne, na França. Seja bem-vindo. Obrigado, doutora. Professor, é uma honra. Professor Rinaldo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Desculpem a voz, né? Já foram muitas entrevistas, muita mudança de clima, né? Seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido no nosso podcast. Obrigado, doutora. É uma honra. Muito Gente, feliz. O professor Pedro, como vocês viram pela apresentação de Renata, tem um currículo profissional assim, todo voltado para a parte tributária, não é isso, Pedro? Sim. Que é a sua paixão? Não vou nem começar por aí, tá? Já sei que elas estão querendo cercear meu direito de perguntar e de estender. Pois bem, então o professor passou muito tempo no CAF como conselheiro, decano, presidente, e a palestra dele hoje foi sobre perspectivas para o contencioso tributário dentro de uma conjuntura, de um contexto de mudança profunda com a reforma tributária. Então, eu quero encaixar esse currículo profissional, sobretudo a sua passagem longa né, pelo CAF, e essa sua perspectiva, perguntando o seguinte: como o CAF, que ainda continuará, né, em atuação, como o CAF tem, até hoje, contribuído através do sistema de uniformização de jurisprudência para promover justiça fiscal? Sim. Excelente pergunta, professor. O CARF, né, eu posso dizer que ele é o maior tribunal tributário do país, né? Então, é um órgão dentro do governo, tá? Dentro do Poder Executivo, que é a última instância administrativa fiscal. Então, quando uma empresa recebe um auto de infração ou um despacho decisório negativo de um crédito, ela apresenta uma impugnação. Essa impugnação é julgada pela Delegacia Regional de Julgamento, que é um órgão que é praticamente da Receita Federal, formado só com julgadores da Receita Federal, de primeira instância administrativa fiscal, e a última instância é o CARF, que é quando a empresa apresenta o recurso voluntário. O CARF, então, julga todas as matérias relativas a todos os tributos federais, né? Então, nós temos lá na primeira seção do CARF o IRPJ, né? A grande referência da primeira seção são os julgamentos de IRPJ, casos milionários e até bilionários, né? Na segunda seção, as contribuições previdenciárias, e na terceira seção, todos os outros tributos. Então, PIS, COFINS, IPI, IOF, que está em pauta agora, casos aduaneiros, imposto de importação e exportação, né? Então, por exemplo, eu tive a honra lá, como conselheiro, de ser o relator, caso com valor astronômico de 10 bilhões de reais, em que a empresa foi acusada de interposição fraudulenta na exportação de soja e milho. E o auto de infração foi cancelado, né? Também tive a honra de ser o primeiro conselheiro do CARF, relator, a dar provimento para a tese do século no CARF. Então, assim, questões como, por exemplo, e aí respondendo agora de forma mais objetiva, como a definição do conceito de insumos para PIS e COFINS não cumulativo, foi o CARF que definiu e não o STJ. O STJ, na verdade, ele confirmou um conceito que o CARF tinha criado, né? Então, esse órgão tem uma relevância
uma tecnicidade, um histórico muito grande de definição e validação ou não validação das teses tributárias no Brasil. De fato. A gente percebe que o Brasil, o judiciário, vive uma crise de assoberbamento de processo, né? Então, a litigiosidade é muito alta, o que reflete num número de demandas muito grande. Nós sabemos também, por informações de jurimetria, de várias curadorias de informação da área jurídica, que boa parte, vamos passar de 50% dessas demandas são de cunho tributário. Então, me parece que haver aí uma crise sistêmica da parte tributária, né? E como é que você vê, Pedro, essa litigiosidade tributária com relação aos novos tributos de consumo que foram criados agora, sobretudo a Câmara de Uniformização do IBS? Perfeito, professor. Excelente pergunta. Realmente, eu acredito que a reforma tributária dos tributos que incidem sobre o consumo, ela vai ser o grande gerador do contencioso tributário no Brasil para os próximos anos, né? Primeiro, porque se trata de um sistema tributário novo, certo? A Emenda Constitucional 132 e a Lei 214 de 2025, elas já previram a extinção desses tributos, né? Do PIS, COFINS, do IPI, do ICMS, do ISS. Olha só que transformação enorme, né? E a implementação do IVA dual. Aí já começa um primeiro sinal do contencioso, o IVA dual, né? Porque o IVA dual é só o Canadá e a Índia que tem. Os outros países envolvidos todos que possuem IVA é IVA único. E lembrando, a maior economia do país, a maior economia do mundo, os Estados Unidos, não possui IVA, né? Então, justamente o conceito do IVA dual é o início de todo contencioso, porque a gente vai ter que adequar a estrutura contenciosa do Brasil para esses novos tributos, para as novas regras que esse IVA dual traz. Sem parâmetro, né? Sem direito comparado, praticamente. Perfeito, professor. Sem direito comparado, sem doutrina sem nada. E sem jurisprudência no Brasil. Isso. Sim. Mas é um desafio em tanto, viu? Vamos lá. Professor, foi uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Sempre será bem-vindo aqui, ter seu espaço garantido, quando quiser se pronunciar a respeito desse tema, que é tão novo, inovador, né? Com essas novidades todas, dessas reformas. E eu queria devolver a palavra para o senhor encerrar com suas considerações, com o que há de importante para ficar registrado aqui. Ô Pedro, bem objetivo. A perspectiva mesmo, no geral, assim. A perspectiva para o contencioso, como é que fica? Obrigado, é uma honra. Sempre que eu for convidado, voltarei. Gostaria de rever todas e todos vocês aí. Com certeza, e já fica o convite, né, para participar do podcast. Obrigado, professor. Em João Pessoa, na sede mesmo do Anta Exposto. Sim, combinado. E assim, a perspectiva, para encerrar, a perspectiva para o contencioso tributário no Brasil é de aumento do contencioso com a reforma tributária. A gente tem um desafio muito grande aí pela frente. É isso. É isso aí, muito obrigada. Obrigado. Foi ótimo.